A lei do processo. A liderança se desenvolve diariamente, não em um dia. Anne Shaber, quando morreu em janeiro de 1995, tinha 101 anos de idade. Durante anos, ela viveu em um pequeno apartamento alugado, bastante deteriorado em Manhattan. A tinta das paredes estava descascando, e as antigas estantes de livros que cobriam as paredes tinham uma camada de poeira. O aluguel era de $400 por mês. Shaber vivia do seguro social e de uma pequena pensão mensal que tinha começado a receber em 1943 ao se aposentar como auditora do Internal Revenue Service, um órgão similar à nossa Receita Federal. Profissionalmente, ela não se saíra muito bem no trabalho. Para ser mais preciso, o órgão não fora muito correto com ela. Apesar de formada em Direito e de fazer um ótimo trabalho, ela nunca fora promovida. E ao se aposentar aos 51 anos de idade, recebia pouco mais de $3.000 por ano. Quem a conhecia bem dizia que ela fora tratada de uma forma muito mesquinha. Ela sempre se defendeu sozinha, de todas as formas. Realmente foi uma grande luta. Shaber era um modelo de parcimônia. Ela não gastava dinheiro consigo. Não comprou novos móveis quando os velhos estragaram. Sequer assinava um jornal. Uma vez por semana, ia à biblioteca pública para ler um. Imagina a surpresa de Norman Land, presidente da Universidade Yeshiva de Nova York, ao descobrir que Anne Shaber, uma senhora de quem nunca ouvira falar e que nunca tinha frequentado a Yeshiva, deixava quase toda a sua herança para a universidade. Quando vi o testamento, fiquei perturbado. Era algo caído do céu. A mulher se tornou uma lenda da noite para o dia. Sabe quanto Anne Shaber deixou para a Universidade Yeshiva? Uma herança de $22 milhões. É, isso mesmo, $22 milhões. Como uma solteirana aposentada há 50 anos conseguira reunir uma fortuna de 8 dígitos? A resposta era que ela fizera isso um dia após o outro. Ao se aposentar em 1943, Anne Shaber conseguiu poupar $5.000. Ela investiu o dinheiro em ações. Em 1950, conseguiu lucro suficiente para comprar 1.000 cotas da Sharing Plot Corporation, na época valendo $10.000. E ela manteve as ações, deixando o valor aumentar. Na época de sua morte, aquelas cotas originais foram multiplicadas até se tornarem 128.000 cotas, valendo $7,5 milhões. O segredo do sucesso de Shaber foi que ela passou a maior parte de sua vida construindo seu valor. Não importava se o valor das suas ações subia ou caía, ela não as vendeu, pensando: já me estabeleci, é hora de recolher o lucro. Ela fizera investimento a longo prazo, realmente longo. Quando recebia dividendos, que continuavam a aumentar, reinvestia em novas ações. Passou toda a sua vida construindo. Enquanto outros idosos temiam ficar sem recursos no final da vida, quanto mais ela vivia, mais rica ficava. No que diz respeito a finanças, Shaber compreendeu e aplicou a lei do processo. A liderança é como um investimento, gera dividendos. Tornar-se líder é como investir com sucesso no mercado de ações. Se sua esperança é fazer uma fortuna em um dia, não terá sucesso. Em desenvolvimento de liderança, não há operadores de curto prazo para o sucesso. O mais importante é aquilo que a longo prazo você faz dia após dia. Meu amigo Tag Short afirma que o segredo do nosso sucesso está em nossa agenda diária. Se você investe continuamente em desenvolvimento de liderança, deixando seu patrimônio render, com o passar do tempo, o resultado inevitável é o crescimento. O que você pode ver quando olha para a agenda de uma pessoa? Prioridades, paixão, capacidades, relacionamentos, atitude, disciplina pessoal, visão e influência. Veja o que uma pessoa faz todos os dias, dia após dia, e você saberá quem aquela pessoa é e o que ela está se tornando. Quando dou lições de liderança em conferências, as pessoas inevitavelmente me perguntam se os líderes nascem líderes. Eu sempre respondo: é claro que nascem. Eu nunca conheci um líder que não tivesse nascido. De que outro jeito você esperava que ele viesse ao mundo? Todos rimos. E depois respondo a verdadeira pergunta. Se liderança é algo inato,
ou não. Embora seja verdade que algumas pessoas nascem com mais dons naturais que outras, a capacidade de liderar é, na verdade, uma coleção de habilidades e quase todas podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. Mas isso não acontece da noite para o dia. Liderança é algo complicado. Existem muitas facetas: respeito, experiência, força emocional, habilidade no trato com as pessoas, disciplina, visão, impulso, noção de tempo. A lista é interminável. Como você pode ver, muitos fatores que afetam a liderança são intangíveis. Por isso, os líderes precisam de muita experiência para serem eficazes. Por essa razão, acho que só comecei realmente a compreender com clareza os muitos aspectos da liderança após chegar aos 50 anos de idade. Os líderes são aprendizes. Em um estudo realizado com 90 grandes líderes em diversos campos, os especialistas em liderança, Warren Bennis e Burt Nanos, fizeram uma descoberta sobre a relação entre crescimento e liderança. Eles descobriram que o que distingue os líderes dos seguidores é a capacidade de desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades. Líderes de sucesso são aprendizes, e o processo de aprendizado é contínuo, resultado de disciplina pessoal e perseverança. O objetivo de cada dia deve ser um pouco melhor que o do dia anterior. Assim, é possível edificar a partir do progresso conquistado diariamente. O problema é que a maioria das pessoas superestima a importância dos acontecimentos e subestima o poder dos processos. Queremos resultados rápidos. Queremos o efeito multiplicador que Ann Shaber conseguiu ao longo de 50 anos, mas nós os queremos em 50 minutos. Não me entenda mal. Dou valor aos acontecimentos. Eles podem ser catalisadores eficazes, mas se você quer uma melhoria duradoura, se você quer poder, então baseie-se em um processo. Pense nas diferenças entre esses dois aspectos. Um acontecimento encoraja decisões, motiva as pessoas. É uma questão de tempo. Desafia as pessoas, é fácil. Já um processo encoraja o desenvolvimento e amadurece as pessoas. É uma questão de cultura. Muda as pessoas. É difícil. Se eu precisar de inspiração para dar passos à frente, então irei a um acontecimento. Se quiser melhorar, então iniciarei um processo e me aterei a ele. Como é o processo de crescimento da liderança? É diferente de pessoa para pessoa. No entanto, tenha você grande capacidade natural de liderança ou não, seu desenvolvimento e sua evolução provavelmente ocorrerão segundo 5 fases. Fase 1. Não sei o que não sei. Muitas pessoas não conseguem reconhecer o valor da liderança. Algumas não reconhecem sua importância. Outras acreditam que liderança é apenas para alguns poucos, para as pessoas no topo da pirâmide empresarial. Elas não têm ideia das oportunidades que se perdem quando não aprendem a liderar. Eu percebi quando um presidente de faculdade me confidenciou que apenas um punhado de estudantes se matricularam em um curso de liderança oferecido pela faculdade. Por que isso? Porque apenas alguns deles se viam como líderes. Se eles compreendessem que liderança é influência e que ao longo de todos os dias a maioria dos indivíduos normalmente tenta influenciar pelo menos 4 outras pessoas, isso poderia despertar o desejo deles de aprender mais sobre o tema. Isso é uma pena, porque enquanto a pessoa não souber o que não sabe, não crescerá. Fase 2. Sei o que preciso saber. Em algum momento da vida, muitas pessoas se descobrem em uma posição de liderança. Mas quando olham ao redor, descobrem que ninguém as está seguindo. Quando isso acontece, nos damos conta de que precisamos aprender como liderar. E claro, é quando o processo pode começar. O primeiro-ministro inglês, Benjamin Disraeli, comentou com sabedoria que estar consciente de que você ignora os fatos é um grande passo para o conhecimento. Foi o que aconteceu comigo quando assumi minha primeira posição de liderança em 1969. Fui capitão de equipes esportivas durante toda a minha vida e presidente do grêmio da faculdade. Portanto, me considerava um líder. Mas quando tentei liderar pessoas no mundo real, descobri essa terrível verdade. Ser encarregado de algo não é o mesmo que ser um líder. E aí, descobri a fase 3. Sei o que não sei. Durante algum tempo, lutei naquela primeira posição de liderança. Para ser honesto, confiei em minha excessiva energia e no carisma que talvez tivesse.
Mas chegou um momento em que me dei conta de que liderança seria a chave para minha carreira profissional. Se eu não fosse melhor em liderança, minha carreira acabaria afundando e jamais atingiria as metas que estabelecera para mim. Felizmente, naquela época, tomei café da manhã com Kurt Kompemer, da Success Motivation Corporation. Naquele encontro, ele fez uma pergunta que mudaria minha vida. John, qual é o seu plano de crescimento pessoal? Procurei uma resposta e finalmente admiti que não saberia como responder àquela pergunta. Naquela noite, minha esposa Margaret e eu decidimos fazer um sacrifício financeiro para que eu pudesse participar do programa que Kurt oferecia. Era um passo refletido no sentido do crescimento. Desde aquele dia, passei a cultivar o hábito de ler livros, ouvir fitas e ir a palestras sobre liderança. Quando eu me reuni com Kurt, também tive outra ideia. Escrevi para os 10 principais líderes da minha área e ofereci a eles $100 por meia hora do seu tempo para que eu pudesse lhes fazer perguntas. Era uma bela quantia para mim na época. Nos anos seguintes, Margaret e eu planejamos passar todas as férias nas regiões nas quais aquelas pessoas viviam. Se um grande líder em Cleveland aceitasse o meu pedido, então naquele ano tiraríamos férias em Cleveland, para que eu pudesse me encontrar com ele. Não conseguiria explicar como essas experiências foram valiosas para mim. Aqueles líderes partilharam comigo conhecimentos que eu não teria adquirido de outra forma. Fase 4. Passo a saber e cresço, e isso começa a ficar claro. Quando você reconhece sua falta de habilidade e dá início à disciplina diária de crescimento pessoal, coisas empolgantes começam a acontecer. Há vários anos, ensinava liderança para um grupo de pessoas em Denver e percebi na multidão um jovem de 19 anos de idade realmente atento. Seu nome era Brian. Durante 2 dias, observei enquanto ele fazia anotações furiosamente. Observei-o interagindo com os outros. Conversei com ele algumas vezes nos intervalos. Quando cheguei à parte do seminário em que ensino a lei do processo, pedi a Brian que se levantasse para que eu pudesse falar com ele, e desse modo todos na plateia poderiam prestar atenção.